Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal, ativando o sininho de notificações e de dar um like no nosso vídeo. Vamos à leitura de hoje. Ao teu alcance. Seja qual for o problema que te perturbe, procure manter a serenidade. Ninguém age com acerto se não aprende a pacificar as próprias emoções. Não te precipites nas decisões que devas tomar. Reflete que a natureza prossegue, imperturbável, cumprindo os ciclos que lhe assinalam a trajetória. Contempla à noite o céu recamado de estrelas e, silenciando os conflitos do teu mundo interior, sintoniza com a mensagem de paz que te alcança de todas as direções. Nada pode empanar o brilho da verdade, assim como nada consegue deter a marcha natural dos acontecimentos. Viver é um aprendizado constante. Unge-te de humildade para que o personalismo não te faça crer infalível. Mas revista-te de coragem para que o desalento não te iniba a capacidade criadora. Auxilia sempre, porquanto o bem é a melhor terapia do espírito. Alija do coração qualquer sentimento de mágoa e nada faças que te ocasione remorso. Não permitas que a trama sutil da descrença te induza ao desequilíbrio, arremessando-te à vala do infortúnio. A maior conquista do homem sobre a terra é a de sua iluminação espiritual. Trazes o universo contigo e por isso mesmo, onde estiverdes, a felicidade estará ao seu alcance. Não julgues a ninguém, esforçando-te por compreender mesmo aqueles que te façam sofrer. Lembra-te de que o amor pode tudo em todos e nunca deixes de amar o próximo como a ti mesmo. Mensagem de Pastorino, extraída do livro Páginas de Fé. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Carlos A. Bacelli. Agora, a Janete nos trará a explanação do Evangelho de hoje. Obrigado. Hoje nós iremos falar a respeito do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. De todos os temas que aborda o capítulo 7º, o que nos coube hoje é o capítulo O que é preciso entender por pobres de espírito. Se nós olharmos, em Mateus capítulo 5, versículo 3, encontramos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Lucas capítulo 6, versículo 20, bem-aventurados pobres, porque vosso é o reino de Deus. Não devemos ver na expressão pobre de espírito um designativo pejorativo. É a correta designação do espírito que já compreendem a lei divina e que se esforçam por obedecê-las. Allan Kardec elenca que por pobre de espírito Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Essa abordagem de Kardec está nos trazendo a reflexão do contexto de como nós, enquanto seres humanos, estamos realizando a nossa vida, como nós estamos vivendo e como que nós nos dedicamos no nosso dia a dia com todo o contexto da nossa moral. Por que moral? Porque ainda nesse contexto aborda os homens da ciência e do espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si próprio, que muitas vezes nesse contexto se acha acima de qualquer coisa
Ou seja, sabe-se tudo, quando na verdade essa pessoa muitas vezes não dá a atenção ao contexto espiritual. Por quê? Porque os olhares dessa pessoa, elas estão concentradas em si própria, na pessoa dela. E elevar-se a Deus, para ela, parece não ser tão importante. Então, nesse contexto, quando nós estamos verificando o contexto da humildade, e por que traz essa abordagem de que algumas pessoas, entendem saber mais do que necessariamente sabem, e que muitas vezes o que não há explicação, para ela não há consideração. E nesse interim, nós temos que trazer uma reflexão, Reflexão do quê? De pensar, como que nós agimos? Será que nós também, em algum momento, a gente não age dessa forma? Achando que domina todo o conhecimento, que sabe tudo sobre determinada coisa ou situação? E quantas vezes nós paramos para nos perguntar se nós estamos atendendo realmente os desígnios morais, Se nós estamos adquirindo conhecimento só no contexto conhecimento material, ou nós estamos adquirindo conhecimento moral. Essa tendência que hoje, para algumas pessoas, existe em crer que estar acima de tudo, não leva senão a negar que estando acima pode rebaixar. E negar mesmo o contexto da divindade ou não consentir que ela existe. Contestando tudo que lhe atribui ou tudo que aquilo lhe é falado. Sua ação sobre as coisas do mundo são persuadidas, porque para ele ou para a pessoa que se acha acima desse conhecimento, tudo aquilo basta ele saber governar. Tomando a sua inteligência por medida universal, se julga apto a compreender tudo e não vê possibilidade de compreender aquilo que se diz existir e não está no contexto da sua compreensão. Quando se pronunciam em julgamento, eles têm por inapelável. Por quê? Porque subentende-se que realmente tudo está dentro do contexto do conhecimento daquilo que lhe é próprio. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração, humildade do espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade no plano das virtudes, a qual se aproxima de Deus, e o orgulho entre os vícios que distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, mais vale para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundo e rico em qualidades morais. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ao dizer pobres de espírito, é a qualidade, ou seja, se referia à qualidade que todos nós temos a capacidade de ter. Se não o temos ainda, podemos conquistar. Isso é muito claro, que no dia a dia a gente pode conquistar, aquilo que nós pretendemos realmente ter. Não quer dizer que devemos ser pobres de bens materiais, mas sim ser ricos de humildade. O segredo para isso é sermos pessoas que sempre olhem a doutrina no sentido da lei do amor.
Quando nós olhamos a lei do amor, nós sempre lembramos que nós, primeiramente, devemos olhar tudo à nossa volta com humildade, com caridade, pensando no nosso próximo e se colocando no lugar do outro. Se nós fazemos isso, nós estamos vivendo a lei de Deus. Sim, temos que amar. E mais que isso, temos que concentrar o olhar, sempre elevando o pensamento a Deus, tendo a humildade de entender que muitas vezes nós não sabemos mesmo o que é melhor para nós mesmos. Ninguém passará pelo plano espiritual sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, o verdadeiro humilde tem uma virtude que se aproxima de Deus. Mas como se tornar pobre de espírito? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amar a Deus sobre todas as coisas nos traz também o próximo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Quando amamos Deus mais do que nós mesmos, estamos sendo humildes e livres do nosso corpo material e dos nossos bens. Ao amar o próximo como a nós mesmos, nos colocamos no lugar do outro e entendemos que não somos únicos no universo e muito menos que somos melhores que alguém. Por conta disso, podemos ajudar e entender a evolução, como ela decorre, como ela pode acontecer e como aquilo que nós não podemos mudar, mas podemos aceitar. Praticar a caridade, desapegar-se, olhar o outro com compaixão e compreendimento, respeitar as diferenças, não julgar, ser fraterno, perdoar, tudo isso faz parte de entendermos novamente que a lei do amor emana todo o contexto dessa passagem. Situou-se assim a humildade espiritual em primeiro lugar entre as virtudes que precisamos adquirir. Fácil? Não. Pobre de espírito na acepção de Jesus deve entender que, aspirando à perfeição e comparando-se com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhece quanto ainda são carentes da espiritualidade. Olha só, quando a gente fala que não é fácil, observe essa questão, né? Na acepção de Jesus, entender aquele que aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, um pequenino grau de adiantamento que se chega, reconhece o quão ainda somos carentes de espiritualidade. São bem-aventurados porque a noção que se tem das fraquezas e mazelas faz-nos lutar por aquilo que nos falta. E redobrar os nossos esforços leva realmente a conseguirmos um progresso espiritual. Já aqueles que se acomodam aos padrões de moralidade que julgam ser as apropriadas, mostram-se satisfeitos dentro desse contexto, muitas vezes não conseguem dentro desse processo ter a evolução necessária para entender os ensinamentos do Mestre. A colocação da humildade de espírito como a primeira das beatitudes parece-nos não ser meramente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo
depende do conceito que faça de si próprio. Quem se imagina perfeito de saúde não se preocupa com ela, nem procura um médico para tratar. Também aquele que presume sem defeito se considera salvo. Descuida-se da rigidez da sua alma. E quando menos se espera, a morte pode surpreender, sem que nesse momento tenha avançado o suficiente no sentido moral e espiritual. E aqui cabe uma reflexão pra gente, né? Quantas vezes a gente vê algumas pessoas dizerem: eu vou trabalhar, depois eu vou, quando eu me aposentar, ou quando tiver uma passagem que eu não tenha mais essa atividade ou essa atribuição, eu vou trabalhar em determinado lugar, eu vou fazer determinada ação. Dentro do contexto em que nós vivemos, será que realmente nós temos todo esse lapso temporal, ou seja, trabalhar esse momento para chegar a determinado período para que a gente possa realmente buscar essa qualidade moral? Ou isso faz parte do nosso dia a dia para a gente poder estar resgatando, poder estar plantando para que a gente possa lá na frente colher tudo aquilo que a gente está buscando? Sócrates defendia que a humildade tem que fazer parte de todas as pessoas, e isso a gente traz no contexto da frase dele, né? Só sei que nada sei. Por quê? A humildade permite aprender, permite crescer, permite evoluir. Não é aquele que menospreza, não é o que tem baixa autoestima. O humilde é aquele que permite se conhecer, que permite entender as suas mazelas, que se olha para si próprio e diz: eu preciso evoluir, eu preciso crescer dentro desse contexto. E não ter a vergonha de assumir isso. Isso é humildade. O contrário, no caso orgulhoso, cheio de si, muitas vezes não se permite olhar para dentro para poder entender as suas mazelas e verificar o quão longe está do processo da humildade. Nesse contexto, sejamos companheiros, no sentido do quê? De que podemos sim ser humildes, e se não o somos, podemos desenvolver e podemos adquirir, para que possamos a cada vez mais aprender que podemos aplicar cada dia a lei do amor. E em aplicar a lei do amor, nós podemos entender que a humildade, ela faz parte. Não é à toa que ela estava lá no Sermão da Montanha como primeira mensagem do Cristo. Por quê? Se nós lembrarmos dessa passagem, nós temos uma passagem também que ele fala: deixai vir a mim os pequenos. Pequenos no sentido do quê? Crianças. Mas as crianças no sentido do quê? Pureza de coração. Quando fala de humildade, fala de pureza de coração, de riqueza de moral. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não rói e o ladrão não alcança. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem, que nunca dizem ter o que têm. A modéstia é seu distintivo, porque o verdadeiro sábio são os que sabem que não sabem. É por isso que a humildade se tornou algo tão importante no contexto da abordagem. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Os humildes são simples no falar, sinceros, francos no agir, não fazem ostentação de saber nem de santidade, abominam bajuladores
e se compadece. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza de paixão, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e ao desapego de efêmeras glórias, do egoísmo e de orgulho, ampara os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Foi essa pobreza que Jesus proclamou, pobreza de sentimentos, pobreza de caráter deprimido. Quantos pobres de bem terreno julgam ser dignos do reino do céu, e entretanto são almas obstinadas e endurecidas? São seres desagregados e sem coberta e sem pão. Repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé bastarda, que em vez de esclarecer, obscurece, em vez de salvar, condena. Não é a ignorância e a baixa condição que dá ao reino dos céus, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimento, que nos permite alargar o plano da vida em busca de novos horizontes. Pobres de espírito são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem, são os que imploram de Deus o amparo indispensável às suas almas. Oremos. Deus Pai amado, Mestre e amigo Jesus, elevemos a todos os ambientes o nosso pensamento, rogando que os amigos espirituais assistam a todas as famílias, para que sempre possamos lembrar da lei do amor, praticar e orar, lembrando de todos os nossos irmãos e dos ensinamentos que sempre Jesus nos traz, ressaltando a importância do amor a Deus e do amor ao próximo. Que possamos combater as nossas mazelas, espelharmos no seu exemplo e buscarmos sempre nos melhorarmos como seres humanos nesse plano terreno. Que assim seja.